Bom, ladrão e assaltante, parece a mesma coisa, porém não é. Como nós sabemos, o ladrão, a palavra ladrão no grego, no original, é kleptos. Tá? O ladrão, ele furta secretamente, muitas vezes sem usar violência, sem aparecer. Ele vem, furta e sai. E vem a palavra que nós conhecemos, cleptomaníaco, quer dizer, aqueles que têm mania de roubar, né, as coisas. Agora, a palavra assaltante vem leistes, não é leite, é leistes, em grego, que é aquele que geralmente usa de violência, ele se apresenta, ele usa de violência e não se importa nem um pouco com as vidas. Se for necessário, ele acaba com a vida para atingir o seu objetivo de roubar, de tirar algo. Então, só para nós termos uma ideia, quando Jesus foi colocado diante do povo para escolher entre ele e, diz a palavra, um assaltante, que era Barrabás, e falaram: solta Barrabás, e prende, condena Jesus. Então, Barrabás, ali em algumas traduções diz, o ladrão Barrabás, mas na verdade ele era um assaltante, porque ali a palavra no original grego está leistes. Ali está dizendo claramente a maneira como ele agia com violência, agia de uma maneira terrível. Então, sobe por outra parte. Então, se é ladrão ou assaltante, não entra pelas portas, nunca. Ele sobe por outra parte. Vem de alguma direção não costumeira, vem de algum lado que você não pode ver. E olha só que interessante. Versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Chama pelo nome as ovelhas e as leva para fora. Então agora já entra mais uma figura. Então, o porteiro. O aprisco tinha também, principalmente naquele tempo, a figura do porteiro. Então vejam, aqui já entrou mais uma figura chamada etimologia bíblica, para nós entendermos o que o Senhor está dizendo. O porteiro. Vamos entender essa figura do porteiro. O pastor trabalhava durante o dia todo, levar as ovelhas para o pasto, levar para beber água, cuidar das ovelhas, cuidar daqui e de lá. Então pegava de manhã, trabalhava todo o dia e depois, no finalzinho da tarde, no início da noite, levava para o aprisco. E agora entra a figura do porteiro. Enquanto o pastor trabalhava durante o dia, o porteiro trabalhava e ficava à noite. Ficava à noite. Então, ele passava o período dentro do aprisco, pois o aprisco era fechado pelo lado de dentro. Tinha as portas e, obviamente, você não punha tranca para o lado de fora, porque senão poderia vir o assaltante, o ladrão, e era fácil de abrir. Então ele ficava do lado de dentro, dentro com as ovelhas. Então ele ficava ali e, obviamente, ele tinha a obrigação de cuidar das ovelhas durante esse período em que o pastor não estava, pois o pastor não deixou de existir, não deixou de ser o pastor, porém, o período em que ele ficava, do início ao fim, o pastor do início até o fim do dia. Olha que interessante. Jesus mesmo disse que ele estava trabalhando enquanto é dia, pois a noite virá. Então, assim como o pastor remete a pessoa de Jesus Cristo, o porteiro, aquele que cuida, remete ao Espírito Santo. Então, o porteiro tranca, protege, cuida e está junto com as ovelhas. O porteiro, obviamente, só podia abrir a porta para as pessoas devidamente autorizadas. Então, aqui nós começamos a entender o que Jesus estava explicando, e aquele povo, obviamente, que conheciam esse procedimento, para ele, tudo estava muito bem claro. Então, vamos continuar aqui. O pastor chama, olha aqui, versículo 3, novamente. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz,
e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. O pastor conhece as ovelhas. As ovelhas para o pastor não é um amontoado de animais. Então, é um grupo de animais e ele conhece cada uma pelo nome. É costume, obviamente, sempre foi, do pastor colocar o nome às ovelhas. E a ovelha ouve o chamado, a advertência e sabe com quem está falando. Existe um livro antigo, grego, de um escritor chamado Teócrito. Esse livro chama História dos Animais. E ele cita a questão de um pastor chamado Lacon. E numa frase desse pastor, é interessante, ele fala assim: ó chifre torto, ó pé ligeiro, deixai as árvores e vai para o pasto, onde vedes agora a careca. Então, ele está falando aqui, citando, Então, nessa história, de Teócrito, ele está falando e citando um pastor, chamando uma de chifre torto, nome de uma, outra de pé ligeiro, outra de careca. Vocês duas estão aí, vão lá. E basta falar. E realmente, o pastor, ele tem a vara, mas ele usa muito da palavra. Pois a palavra do pastor. Então, a ovelha, ela sabe ouvir a palavra, sabe qual é a palavra do pastor. E o pastor conhece cada uma pelo nome. Então, está aqui uma grande explicação. Parou por aí? Não. Tem mais um personagem importante para nós. Vai comigo rapidinho no versículo 13. Vamos lá no versículo 13, para vermos mais um ponto, tá certo? Bom, vou pegar do 7 para frente a explicação. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entra por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Conhecido também muito esse termo. 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O cenário a quem não pertencem as ovelhas não é o pastor, de modo que quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Então nós vemos aqui mais uma citação, um mercenário, mais uma figura, para nós encerrarmos essa palavra, esse devocional. O mercenário não é necessariamente o ladrão, não é necessariamente o assaltante, não é o pastor verdadeiro. Todavia, o mercenário, ele também pode ser ladrão e assaltante. É interessante, né? Então, o mercenário, aqui remete agora, a figura do pastor que diz respeito à igreja, à proteção, remete, e o Senhor Jesus já dá aqui um alerta para aqueles que são também pastores. Agora, não o pastor único, vivo e verdadeiro, que é o próprio Senhor Jesus. Agora remete, a fala vira para aqueles que trabalham na obra, que são pastores, mestres e qualquer tipo, de pessoas que trabalham como ministro de igrejas cristãs das mais diversas. Porém, ele faz um alerta: olha, existem os mercenários. Aqueles que o mercenário, ele é pago para fazer. E ele não se preocupa com a vida das ovelhas. É triste. A hora que aparece um perigo, foge. Então, o mercenário, aqui essa figura, é muito importante nós entendermos também. Porque o pastor verdadeiro, o pastor, o Senhor Jesus, nunca abandona as suas ovelhas. Amém? E aqueles que realmente trabalham
no corpo de Cristo, no corpo místico do Senhor Jesus, cuja cabeça é o próprio Cristo, chamado igreja, não denominações, igreja. Esses sim precisam agir conforme aquilo que o Senhor espera. Então, estarmos sempre atentos para podermos fazer o melhor e trazer vida às igrejas. Porque o principal, que é Jesus, ele dá vida como deu pelas suas ovelhas. Então, olha aqui que interessante. Mais uma parte, mais aqui um ponto a respeito da pessoa de Jesus, o bom pastor. Tenham todos um ótimo dia. Amém? Depois vamos para mais um capítulo, mais uma maneira de enxergarmos a pessoa de Jesus, aquilo que João tem descrito a nós. Fiquem todos na paz do Senhor. Até mais.